Olá! Hoje vamos falar de um tema que não é um problema exclusivamente brasileiro. Está em todo o mundo, cidades grandes, pequenas, desenvolvidas ou não. A situação da vida nas ruas é alarmante. Você sabia que uma lei assegura à pessoa em situação de risco social o atendimento no Sistema Único de Saúde sem o comprovante de residência? Vamos ver no quadro Olha o Direito Aí. As unidades do Sistema Único de Saúde devem atender moradores de rua, mesmo que não tenham comprovante de residência. A assistência integral a esta parcela da população inclui oferta de medicamentos e de outros produtos necessários à manutenção da saúde. Está na Lei 13.714 de 2018. E para discutir o assunto estão comigo aqui no estúdio Fabrícia da Hora Pereira, assistente social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e Leonardo Mundim, advogado constitucionalista e conselheiro da OAB-DF. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao Fórum. Obrigado. Obrigada. Bom, Fabrícia, eu vou começar com você. A gente acabou de ver o quadro Olha o Direito Aí, mas eu acho muito importante a gente tocar na questão da nomenclatura. Não se fala mais morador de rua. Por quê? Por que houve essa mudança? Porque morador de rua traz uma ideia de que é uma escolha estar em situação de rua. Então, morar na rua não é uma escolha, mas é um conjunto de fatores que faz com que a pessoa esteja nesse contexto. E essa nomenclatura, morador de rua, foi utilizado muito tempo para reafirmar e trazer também estigmas com relação a essa população, como se fosse uma escolha apenas individual do sujeito. Então, quando a gente faz uma mudança no sentido da compreensão do fenômeno de população em situação de rua e retira essa ideia de que é uma escolha, porque, no fundo, ninguém escolhe morar na rua. Então, quando você tira essa dimensão individualizada, você traz a análise do fenômeno para uma outra dimensão, que é compreender como que as relações sociais elas são construídas e quais são os fatores que contribuem para que a pessoa esteja em situação de rua. Então, o que muda essencialmente é a compreensão ampliada dos fenômenos que envolvem o contexto de rua para além da questão individual do sujeito. Como disse Fabrícia, a legislação ela fala em inexistência de moradia convencional regular. Então, por exemplo, uma pessoa que reside num abrigo disponibilizado pelo Estado, ela também é considerada população de rua, mesmo não sendo tecnicamente um morador de rua. Ele não mora na rua, ele mora no abrigo, mas ele está abrangido nessa rede de proteção destinada à população de rua. As pessoas que, por exemplo, ficam nos sinais, os pedintes, eles também são considerados pessoas em situação de risco? É assim que é a forma correta de dizer agora? Sim, porque o Decreto 7053 de 2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, tem um conceito sobre pessoas em situação de rua. Então, esse foi o conceito adotado pelo Estado brasileiro, que vai considerar, além das pessoas que têm moradias não convencionais, mas aquelas também que utilizam o espaço da rua como meio de sobrevivência e sustento. Então, as pessoas que nós observamos hoje no contexto das ruas, vendedores ambulantes que usam, por exemplo, vendem doces, artistas, que estão numa condição precária de sobrevivência, essas pessoas também são abarcadas por esse conceito, que é um conceito ampliado do que a gente entende por pessoa em situação de rua. É uma informação muito importante, né? Leonardo, vamos falar então dessa modificação na legislação, né? Essa novidade na legislação. Como é que acontecia antes, então? Eu, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, precisava do atendimento do SUS e não tinha como comprovar a residência. Agora eu não preciso mais comprovar para atendimento e para aquisição de medicamentos também. Esses atendimentos antes aconteciam nos centros de proteção da população de rua. Aqui em Brasília, por exemplo, existem 2, mas eles estão espalhados ao longo de todo o Brasil. Cidades grandes e pequenas têm esses centros de atendimento. E nesses centros, essas pessoas tinham esses auxílios
né, derivados da assistência social do SUS. Ocorre que agora, com essa recente legislação, foi ampliado esse direito para que elas possam comparecer diretamente a qualquer unidade de saúde e, independentemente da comprovação de domicílio, sendo ela pessoa em situação de vulnerabilidade, como população de rua assim considerada, ela terá direito não só ao atendimento, mas também ao fornecimento de medicamentos de forma gratuita pelo Estado. Fabrícia, parece uma modificação simples, né? A gente está falando de um comprovante de residência. Na prática, qual é o alcance dessa modificação? Bem, do ponto de vista da garantia do direito, é um grande avanço, porque é preciso tratar a população de acordo com as suas especificidades. Então, você exigir comprovante de residência para uma pessoa que não tem residência, que está num contexto das ruas, é um contrassenso. Contudo, a efetivação desse direito, a garantia desse direito, ele perpassa outras questões, como, por exemplo, que a gente possa avançar enquanto sociedade na desconstrução de estigmas, de preconceitos, de violações que muitas vezes ocorrem no próprio contexto institucional. Então, a violência institucional que a população em situação de rua ela é submetida, ela é real. Então, o acesso negado aos serviços, a discriminação com relação ao atendimento, a negativa de atendimento. Então, existe uma dimensão que está para além da norma propriamente, mas como, enquanto sociedade, e aí, nesse caso, diretamente, aqueles trabalhadores que vão atender essas pessoas podem atuar no sentido da garantia de direitos, que é um grande desafio. A gente tem instituído há algum tempo já um programa no âmbito da saúde que se chama Consultório na Rua. O consultório na rua é uma equipe de saúde multidisciplinar, e aí tem enfermeiro, médicos, assistentes sociais e outros profissionais, que eles vão, no contexto das ruas, prestar o atendimento em loco a essas pessoas. Mas o objetivo desse programa não é simplesmente que as pessoas sejam atendidas nas ruas, mas que elas possam ser referenciadas para os serviços de saúde, para serem atendidos como qualquer outro cidadão, e não apenas serem atendidos no contexto das ruas. E um grande desafio encontrado pelas equipes era justamente de fazer esse processo de referenciamento, porque tinha-se a ideia de que a equipe do consultório na rua, por atender essa população, deveria ir a campo fazer os atendimentos, mas muitas vezes esses atendimentos eles não estavam vinculados às unidades de saúde, que não é essa a proposta, mas é que essas pessoas possam ter atendimento como qualquer cidadão. Claro. Leonardo, além dessa legislação que a gente citou sobre acesso ao Sistema Único de Saúde, a medicamentos, quais as outras garantias, os outros direitos que você citaria para essa população? É interessante que nós temos um decreto de 2009, que traz a política nacional, e ele tem 5 princípios, 10 diretrizes e 14 objetivos. Então, são 29 propostas de trabalho ou promessas de atuação. Entretanto, apenas um dos incisos traz uma única vez a palavra inclusão. Então, nós precisamos transitar, na verdade, de um modelo que existe hoje de mascaramento, em que a sociedade, que não é população de rua, empurra essas pessoas para serem escondidas em algum lugar que as pessoas não vejam, em que o Estado não precise se preocupar tanto, ou que elas não fiquem ali expostas, precisando de uma atuação da sociedade civil e do Estado, transitar para uma situação de inclusão, de trazê-las para reinserção social. Como bem colocou a Fabrícia, nós temos um conceito que passa pelo vínculos familiares interrompidos ou rompidos, ou fragilizados. Nós temos a situação de pobreza extrema e nós temos a inexistência de moradia convencional regular. Essas 3 situações que levaram as pessoas àquele estado, elas precisam ser examinadas. Ou seja, não é apenas o caso de atendermos as necessidades básicas e de sustento dessas pessoas. Não basta que a gente
que nós, né, Estado, sociedade civil, não basta a gente ir até elas e prestar o que elas precisam para continuar ali, continuar bem ali. Nós precisamos, de fato, implementar políticas, e esse deveria ser o foco, para trazê-las de volta para o convívio familiar, para o convívio social, voltar a dar referências a elas de vivência em sociedade. Ok. Eu peço licença a vocês, porque agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Vamos sair para o intervalo. A gente volta já já, não saia daí. Voltamos com o Fórum e o tema de hoje é população em situação de rua. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima que o Brasil tenha pouco mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. Vamos ver a reportagem. Há 4 anos, Manuel veio para Brasília tentar uma vida melhor. Sem documentos e um lugar para morar, ele buscou ajuda na Defensoria Pública. Difícil, né? Que tava para baixão psicológico e essa coisa toda, né? De acordo com uma pesquisa realizada pelo IPEA, com base em dados de 2015, existem no Brasil mais de 100 mil pessoas vivendo como Manuel, pelas ruas do país. É uma visão da plástica social de negar, não reconhecer a existência e não reconhecer o problema social posto. Mostra o esgarçamento e a crise que vive a sociedade atual. Bom, como a gente viu na reportagem, essa questão da documentação ela é muito importante, né? Leonardo, a lei que fala sobre o comprovante de residência não fala em identidade, né? Como o SUS, por exemplo, deve agir se chegar uma pessoa sem documentação, por exemplo, nenhuma? A lei prevê apenas a dispensa do comprovante de domicílio. Ela não prevê a dispensa de documentação pessoal. De modo que é muito comum que esses moradores, essa população de rua, tenha perdido seus documentos, como por furto ou alguma outra situação que eles passaram. É necessário, nesse caso, que eles façam um boletim de ocorrência, e com boletim de ocorrência é possível conseguir o atendimento. Acontece muito, Fabrícia, da pessoa não ter o documento algum? Sim, é muito comum, até porque essa população, em geral, que estão nos grandes centros urbanos, elas são oriundas de outros estados. Então, muitas vezes, pelo trajeto, os documentos são perdidos, furtados, e há uma dificuldade também de resgate desse documento na cidade de origem. Então, não é algo difícil de encontrar uma pessoa em situação de rua sem documento, é algo muito comum. E, de fato, é um grande desafio da gente pensar quais são os mecanismos para ampliar os direitos a essa população, garantir esses direitos com essa impossibilidade da comprovação da identificação. Essa questão da documentação é só mais um dos aspectos, né, que precisa ser avaliado dentro desse contexto, porque nós temos na estimativa de um pouco mais de 100 mil pessoas. Isso, em termos populacionais, seria pouco, 0,05% da população brasileira. Entretanto, é uma parcela que precisa de muita atenção, principalmente por 3 motivos. O primeiro é que são pessoas que não estão trazendo nenhum tipo de produção para o Estado, para a sociedade, e sim apenas um ônus, né? O segundo aspecto é que o risco de essas pessoas serem cooptadas pela criminalidade, pelas drogas, questão de furto, eventualmente até prostituição. E o terceiro aspecto é realmente humanitário, né? É a questão da dignidade da pessoa humana, que é um princípio norteador do nosso Estado, previsto na Constituição, que tem que imantar toda a legislação e toda a atuação do Estado brasileiro em suas diversas esferas, e por isso elas merecem esse atendimento, que passa não só pela questão do SUS, mas também pela questão de mutirões que se consiga fazer para reabilitar a questão documental e outras situações, como, por exemplo, ensiná-los, treiná-los no tocante aos seus direitos, dar possibilidades de ocupação. 5% da população de rua já está empregada. Outros 5% são pessoas que têm nível superior nessas estimativas do mesmo estudo do IPEA. Então, são pessoas que poderiam muito bem ser trabalhadas, ser aproveitadas, ser reincluídas na sociedade civil.
Eu vou aproveitar a sua fala, Leonardo, porque eu queria justamente entrar nesse recorte. Fabrícia, quem são essas pessoas? São jovens, são idosos, são mulheres, são homens? Existe um retrato dessa população? Sim, em sua grande maioria são homens adultos, 31, 40 anos, negros e pardos, que possuem basicamente o ensino fundamental incompleto, mas também, como foi citado, você vai encontrar pessoas com ensino médio, ensino superior. E os principais motivos de estarem em situação de rua, os 5 principais: mudaram para outras cidades em busca de melhores condições de vida, de trabalho, para acompanhar um familiar, para fazer tratamento de saúde, em busca de outras oportunidades. Se a gente for pegar no rol de motivações, a gente vai ver, por exemplo, que o uso de álcool e outras drogas não aparece como os principais motivos para uma pessoa estar em situação de rua, em que pese esse uso de álcool, por exemplo, que a gente vê em algumas parcelas como bem significativo, ele se presta a uma função, o uso de álcool no contexto das ruas, que é um contexto extremamente adverso, precário de sobrevivência e com muitas violações e violência. Então, na verdade, os estudos mostram que o uso de substâncias psicoativas não são o carro-chefe de impulsionamento às pessoas estarem no contexto das ruas. É ao contrário. Ele se presta um papel naquelas condições adversas. Muito bem. A Fabrícia colocou um ponto importante. De fato, a questão do caminho das drogas, do álcool, ele acaba sendo um pouco mais consequência do que causa. E talvez é uma forma que as pessoas buscam para conseguir lidar com aquela situação. Até porque a relação com a população de rua, né, das pessoas que têm moradia, ela varia entre compaixão, repressão, preconceito e violência. Então, a maior parte da reação é ruim, é negativa para elas, né? Mas existe dentro desses parâmetros, e complementando o que a Fabrícia colocou, alguns percentuais que o IPEA identificou nessa última pesquisa. 82% da população de rua é de homens, 53%, portanto a maioria, tem entre 25 e 44 anos, ou seja, em condições de poder entrar para a população economicamente ativa. Entretanto, 64% não estudaram nunca ou não concluíram o ensino fundamental. Então, a inclusão passa também por essa capacitação para que eles possam realmente serem reincluídos na sociedade, né, com objetivos específicos e podendo alcançar, né, determinadas funções, né, que para eles também seja gratificante, né, no seu dia a dia, e comparando com o que eles têm hoje. No tocante à questão étnica, nós temos mais ou menos, segundo o IPEA, 40% de pardos, 28% de negros, 30% de brancos, e os restantes 2% está entre indígenas e orientais. E tem um outro recorte, antes de você complementar, Fabrícia, que eu achei muito curioso. As mulheres que estão nas ruas são mais jovens, elas têm entre 18 e 25 anos. Como é que você identifica esse recorte? Geralmente, as mulheres, elas estão no contexto das ruas muito vinculado a questões, por exemplo, de acompanhar os companheiros na mudança, ou então, por exemplo, sofrer várias violências, estarem no contexto de violência doméstica ou violência intrafamiliar, então ir para a situação de rua. Muitas vezes um contexto, além de violência, de falta de oportunidade, de outras violações. Então, as mulheres, apesar de serem um grupo menor nas ruas, é importante destacar que se encontram numa situação de maior risco. E aí riscos dos diversos, tanto do ponto de vista de violência física, mas também sexual, violência patrimonial, que apesar da gente achar que violência patrimonial só quem tem patrimônio tem, mas pessoas em situação de rua têm também o seu patrimônio dentro da esfera de limitação que tem, como relação de documentação, seus objetos, pertences pessoais. E é importante destacar
que é sempre olhar para esse fenômeno relacionando como se organizam as relações sociais. Então, por exemplo, num contexto que nós temos de aumento de desemprego, você vai ter, consequentemente, também um aumento de pessoas em situação de rua. Então, o fator tanto do desemprego, o aumento da violência urbana, o aumento da violência doméstica e as outras expressões... Reflete em tudo. Reflete no aumento de pessoas em situação de rua. Então, na verdade, é uma relação que está vinculada a como se estrutura as relações na nossa sociedade. Então, países e sociedades com maiores índices de desigualdade, do ponto de vista do acesso à educação, do acesso a bens e serviços que são produzidos coletivamente, você vai ter uma maior parcela de pessoas em situação de rua. Então, muitas pessoas migram em busca dessas oportunidades. Os centros urbanos, nós temos uma população urbana, mas esses centros urbanos não abarcam as necessidades do ponto de vista do trabalho, dos bens e serviços. E o que acontece? Essas pessoas estão em situação de rua. E é muito importante a gente citar também o papel do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que existe um movimento organizado de pessoas em situação de rua nos estados da federação, e essas pessoas tentam levar um debate mais politizado, uma discussão mais de compreensão desse fenômeno para as pessoas que estão em situação de rua e também do ponto de vista de pensar em políticas públicas que possam atender essa realidade. Eu costumo dizer que qualquer um de nós pode estar em situação de rua, porque estar em situação de rua está relacionado, por exemplo, a rompimento dos vínculos familiares e afetivos, a questões de saúde mental, ao desemprego, a dificuldade de lidar e a dificuldade de convivência em algumas esferas, a um contexto de violência exacerbado. Então, é um fenômeno multifatorial que qualquer um de nós pode passar por uma situação dessa. Políticas públicas são a saída, mas como garantir que elas efetivamente saiam do papel? Porque muitas vezes elas são pensadas, né, elas são escritas, elas são aprovadas, elas têm início e de repente elas param. A estrutura da política nacional de apoio às populações de rua, ela realmente é muito boa. A estrutura é muito bem feita, o organograma está excelente e tal. Ocorre que talvez haja uma necessidade de imiscuir-se um pouco mais no tocante a entender as efetivas demandas dessa população de rua. Eu explico. No Comitê Interministerial, intersetorial que tem junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e junto ao próprio Governo Federal, do qual o Ministério faz parte, ele prevê a participação de algumas entidades, dessas como colocou a Fabrícia, que como movimento, e mais umas 2 ou 3 entidades que participam desse comitê, para que eles possam definir as políticas públicas ali, né? Mas isso em nível de governo federal. Então, nós precisamos que isso seja um pouco mais descentralizado, como está previsto na própria política nacional. Veja, por exemplo, a situação peculiar e concreta. Existe uma bolsa, que chama benefício eventual, né, para a situação de vulnerabilidade, que a União, através de convênios com os estados e municípios, ela fornece. Então, a União pode fornecer, os estados podem fornecer, os municípios também, sendo que os estados e municípios a partir de diretrizes traçadas pelo governo federal. Esse benefício eventual, como, por exemplo, a questão da moradia, né, ele prevê, aqui no caso do Distrito Federal, um auxílio de até R$ 600 por mês para pagamento de aluguel. Entretanto, esse auxílio dura 6 meses. Então, passados os 6 meses, o que fizemos por aquela pessoa, né? Nós podemos entender a situação dela, nós podemos trazê-la para um curso de capacitação, né? Nós podemos reinseri-la no mercado de trabalho, porque se isso não for feito, daqui a 6 meses ela vai ser despejada e ela vai ter que acabar voltando para a situação de rua. Só para a gente frisar então, não é só dar a moradia, não é só dar o dinheiro, né? E a necessidade parte de quem precisa, né? O recorte dessa necessidade. Sim, porque, na verdade, a gente precisa de políticas que atuem de forma intersetorial.
porque nós estamos falando de uma população que é complexa, o fenômeno é muito complexo, então você precisa de uma articulação de políticas no âmbito da saúde, da assistência social, da habitação, mas também, diria eu, da educação, transporte público, cultura e lazer, que são condições de acesso que todos os cidadãos eles querem ter direito e querem usufruir. Agora, claro, é preciso que, assim como o Dr. Leonardo falou, que isso seja assumido enquanto uma proposta de Estado e não apenas uma política de governo. Ou seja, o Estado brasileiro, e aí pensando no Estado, mas também tem a atuação da sociedade civil, você tem grupos de ativistas que pensam sobre isso, pesquisadores, ou seja, a sociedade pensar sistematicamente como enfrentar essa questão. Então, está para além de ações pontuais do governo, em que pese existir a responsabilidade. Tá certo. Fabrícia, muito obrigada pela sua contribuição ao Fórum. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigada a você também, Leonardo. Conte sempre conosco. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail forum@stf.jus.br. Nós estamos também no YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau!